Ministro, o que a gente observa é o seguinte: eu estava assistindo eu fui na pré-estreia ontem de documentário sobre da Brasil Paralelo, sobre o problema da violência no Brasil, né? E a certa altura se abordou a questão da Cracolândia aqui em São Paulo, que nós três, como moradores dessa cidade, nós temos uma bastante familiaridade com a mesma, até porque essa Cracolândia está se espalhando. E uma coisa que esse documentário bateu, é muito bom, tá? Entre Lobos, novo documentário da Brasil Paralelo, uma coisa que eles pegaram bastante no pé aí, foi o fato de que você não consegue resolver nada no Brasil, você não consegue mudar nada, porque tem sempre uma ONG no seu caminho. Coisa que o senhor já falou em diversas lives aí pra gente. O senhor acha que é possível no Brasil? Porque eu acho que nós só vamos mudar esse cenário de atraso no Brasil, porque o atraso brasileiro, nós achamos que só é culpa nossa. Não. Tem muita coisa que nos é imposta aqui por entidades internacionais visando manter o Brasil onde está. O senhor acha que é possível que a gente tenha condições de chegar num consenso multipartidário no Brasil, suprapartidário, supraideológico, para fazer uma reforma constitucional, né, que diminua o poder dessas entidades que tanto atraso trazem no nosso país? Como é que o senhor vê isso? Será que a gente consegue chegar num consenso? Eu vejo, em primeiro lugar, como uma necessidade, como uma exigência incontornável. O Brasil não tem como retomar o controle, o protagonismo do seu destino, se não for, em primeiro lugar, senhor do seu próprio território. E ele não é, principalmente na Amazônia. O Estado brasileiro não tem governança sobre 2/3 do seu território, que é a Amazônia. Ele não consegue fazer isso. Ou seja, a soberania do Brasil na Amazônia já está relativizada. Nós não temos mais a soberania sobre o nosso próprio território. Ou seja, nós fomos cedendo parte dessa soberania e hoje nos encontramos vulneráveis. Nós, hoje, não temos a tutela do Estado sobre, por exemplo, a legislação criminal. Nós não temos. Nós dividimos esse poder com corporações que são muito influentes, como a própria Polícia Federal, o Ministério Público. Agora tem um novo Ministério Público que obedece pelo nome de Defensoria Pública, mas que não passa de outro Ministério Público, que impõe limites à ação do Estado e principalmente do Poder Executivo, que perdeu muita governança, principalmente o Executivo Federal, a União, já que os outros entes federativos tinham poder muito reduzido. Então, ou você enfrenta essa situação de substituir a atual Constituição por um novo pacto entre os poderes, via ou uma nova Constituinte ou um outro instrumento. Eu tenho conversado com as pessoas sobre isso. Tem gente que teme que uma nova Constituinte possa ter como resultado uma situação até pior do que a que temos hoje. Por quê? Porque como a política perdeu autoridade, como os partidos perderam autoridade, as corporações ocuparam esse espaço. Então, hoje, as corporações gozam de tal poder que, num processo constituinte, ela pode exercer tal pressão sobre os constituintes, sobre os partidos, fragilizados, com a sua capacidade de mediar conflitos em baixa. Vejamos o caso do Poder Executivo no Brasil. É um poder quase decorativo. O Congresso e o Supremo foram paulatinamente reduzindo a capacidade do Poder Executivo de ser protagonista nas decisões e nos rumos do país. É quase um poder decorativo. O Congresso, ao mesmo tempo, é legislativo e é executivo. Subtraiu as emendas dos 25 bilhões disponíveis
discricionariamente para o Poder Executivo, 20 bilhões são as emendas secretas do Congresso. O governo federal tem pouca autonomia sobre os próprios recursos. E você tem o Supremo Tribunal Federal, que proibiu a presidente Dilma de nomear ministro, proibiu o presidente Michel Temer de nomear ministro, proibiu o presidente Michel Temer de assinar esse decreto de fim de ano para os presos, proibiu o atual presidente Bolsonaro de nomear delegado. Ou seja, você tem, de fato, uma fragilização, além dos processos de impeachment. Quando aconteceram os processos de impeachment, não me refiro só da presidente Dilma, do próprio presidente Collor, mas no caso da presidente Dilma também, eu digo, pessoal, a consequência desse processo não é a perda do mandato da presidente. A pior consequência não é a perda do mandato de um partido político. A pior consequência é a fragilização de um poder do país, que é o poder executivo, que virou uma espécie de joguete nas mãos dos demais poderes. Porque o que é um processo de impeachment? É um processo conduzido pelo Congresso e pelo Supremo. Tanto que quem preside no Senado a sessão de decisão sobre o mandato é o presidente do Supremo que preside a sessão. Então, você une num consórcio o poder legislativo e o poder judiciário, e o poder executivo fica aí exposto, tá certo? Pode ser cassado, deposto a qualquer momento. Então, vira um poder frágil num país que, sem executivo forte, ele é inviável. Não adianta pensar que o Congresso vai resolver os problemas do país. O Congresso é um poder importante, precisa ser valorizado, mas o horizonte do deputado é o município dele, no máximo a região, não é nem o Estado. Um deputado de Guarulhos não vai tomar conhecimento do que acontece em Campinas, o de Campinas não vai saber o que acontece em Presidente Prudente, onde eu estou nesse momento aqui, já perto do Pontal do Paranapanema. O deputado de Caruaru vai ser de Caruaru, não vai ser de Recife. Agora, como é que você pega o deputado para dar conta dos desafios do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Pará, da saúde, da educação? Não. Isso é uma coisa que não pode ocorrer, mas, infelizmente, ocorreu. O Supremo, do mesmo jeito, vai demarcar uma área lá na Raposa Serra do Sol. O ministro nem apareceu lá, não fez uma audiência. Pelo menos o Congresso faz audiência pública, houve. O Supremo não tem essa prática. Ele legisla sem ser legislativo, decide com uma penada sobre o destino do Estado, como foi o caso de Roraima, no caso da Raposa Serra do Sol. Então, eu acho que essa situação exige uma repactuação da relação entre os poderes. Com todo respeito, aqui não se trata de ameaçar pessoalmente, nem ministro, nem poder judiciário. Não, isso também não resolve, isso só agrava a situação. Se trata de fazer um debate correto, sério, sobre as atribuições de cada um. E colocar na mesa que o Brasil, para funcionar, precisa de um executivo forte e respeitado pelos demais poderes. É esse o debate que precisa ser feito. Inclusive, se precisar, com uma nova Constituinte ou com uma emenda à Constituição, um emendão que trate disso.